Somos mensageiros de Jesus, que aqui estamos para avisar que Ele veio morrer numa cruz, unicamente para te salvar. Se tua vida não tem a Jesus, a tua vida nada valerá, porque além de Jesus Cristo, Salvador não haverá. Vem, meu amigo, a Jesus aceitar, para salvar tua alma, Ele vai te curar. Vem, meu amigo, vem dar teu coração, para alegrar tua alma e te dar salvação. Se nesse dia você rejeitar esse convite do bom Salvador, daqui pra frente tu irás chorar por não poder tu resistir à dor. Entrega hoje o teu coração, levantando assim a tua mão, então terás a vida eterna e um lugar lá em Sião. Vem, meu amigo, a Jesus aceitar, para salvar tua alma, Ele vai te curar. Vem, meu amigo, vem dar teu coração, para alegrar tua alma e te dar salvação. Para alegrar tua alma e te dar salvação. Para alegrar tua alma e te dar salvação. What are we baptized? Water won't save you, but it's obeying an act. Taking the communion won't save you, but it's following the commandments. Porque batizamos, a água não nos salva, mas é a obediência a um ato. Tomar a comunhão não nos salva, mas é seguir os mandamentos. You're only beating on the altar won't heal you. Beating on the altar won't save you. You could be on the altar until you just went out of breath and died there. You'd still be unsaved until you accept and believe that Jesus died and you're still and you accept it as your personal Savior. Você só é bater no altar não o cura. Bater no altar não o salva. Você poderia bater no altar até simplesmente ficar sem respiração e morrer ali. Você ainda assim não estaria salvo até que aceite e creia que Jesus morreu em seu lugar e o aceite como seu salvador pessoal. Every ministry in here to lay hands on every sick person in here and pray for now until day after tomorrow night. There'll never be one thing happen until you accept what Jesus did for you. Cada ministro aqui poderia impor as mãos sobre cada pessoa enferma aqui e orar de agora até depois de amanhã à noite. Nada aconteceria até você aceitar o que Jesus fez por você. So therefore it doesn't Amém. lay Glória a Deus. in ministers in one another, but it lays in our own individual faith in a finished work that Christ did for us at Calvary. Portanto, não depende de ministros, de um ou de outro, mas da nossa própria fé individual em uma obra consumada que Cristo realizou por nós no Calvário. Amém. Graças a Deus por isso, né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos
nossos amados irmãos, irmãs e ouvintes, na graça preciosa do nosso Deus. Nós estamos mais uma vez ocupando esse espaço, crendo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós ouvimos então que realmente nós precisamos tomar uma posição em Cristo Jesus, aceitando Ele como nosso curador, o nosso Salvador e assim por diante, né? Esse é o desejo de Deus. Enquanto a misericórdia está estendida sobre nós, nós cada dia vamos acatar a vontade perfeita de Deus. Sabemos que num desses dias tudo vai terminar. Mas antes que isso aconteça, Deus quer resgatar vidas, né? Para que não sofra aqui por causa do pecado que os humanos têm cometido, né? Desde Adão e Eva para cá, a natureza geme, está aí com dores de parto até agora. E nós sabemos que Deus está com uma obra tremenda agora, ajustando seus filhos, né? Os reconhecendo através da sua palavra, e eles entenderão a voz de Deus clamando, né? Assim como aquela voz clamou no jardim, procurando por Adão, Deus está hoje procurando por cada um dos filhos e filhas de Deus. E oxalá que você é um filho, uma filha de Deus, né? Nós estamos alegres, meus irmãos, felizes, por mais uma vez saber que você está preocupando a si mesmo de ajustar-se em Deus, né? Cada tempo que você perde aí, na verdade, você está ganhando tempo, né? Ouvindo Deus, ouvindo a sua palavra. Isso vai reverter em bênção para você. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, né? O que você tem para conosco em nos ouvir, né? Você está ouvindo realmente a palavra de Deus. Isso transformará almas, curará os enfermos, levantará o homem e a mulher do monturo, do pecado, da escravidão, da imoralidade. Deus tem um poder supremo para fazer isso. Mas nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa era de Laodiceia, a qual estamos vivendo, que é a última era da igreja, né? De Apocalipse, capítulo 2 e 3, fala sobre as eras, né? E nós vamos ler o versículo 14 de Apocalipse, capítulo 3, até o versículo de número 22. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 até o 22. Mas enquanto você vai procurando aí, eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura conosco. Vamos sabendo que nós temos que fazer uma boa escolha, né? Escolhendo ao Senhor como nosso Salvador, entregando as nossas vidas nas mãos dele. E sabemos que é a melhor coisa que o homem, a mulher, possa estar fazendo agora. Deixar o mundo para trás e pôr-se a caminhar com Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos então ouvindo mais louvor enquanto você procura a Escritura, para assim que nós possamos todos ler juntos. Amém. Que andei fazendo
Amém. Graças a Deus. É a melhor coisa que um homem, uma mulher possa estar fazendo. É renunciando a si mesmo, deixando tudo para trás e seguindo ao Senhor Jesus. A melhor coisa que Abraão fez é quando ele deixou tudo para trás e foi acompanhar a Jesus. Amém? Acompanhar a Deus, né? Que tinha falado, dito para ele: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te ordenar. Ali, Abraão, em outras palavras, vou te abençoar. Ali você vai prosperar, Abraão. E Deus também tem esse tempo para conosco, né? Nos advertindo, nos ajudando, mas o problema é que o povo não quer sair do mundo. Está gostoso, né? No mundo tem os seus aconchegos passageiros e não quer deixar pelo amor de Deus. Mas faça uma escolha nessa hora. É uma decisão. Isso destinará sempre a sua posição eterna, né? Depende do que você está aceitando nesta hora. Então aceite a palavra do Senhor. Amém? Deus continue abençoando a todos. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos e ouvintes, que Deus possa abençoar nesta hora a leitura da sua palavra em nossos corações. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, faz com que o poder consolador, vivificador, ó Deus, possa de uma forma tão tremenda, Senhor, vir tomar conta de nós, transformando a nossa mente de acordo com a tua palavra, crendo nas escrituras sagradas. Ó Deus bendito, no nome de Jesus Cristo, sabemos que o Senhor tem bênção para o seu povo, e por isso que o Senhor enviou a sua palavra para os curar. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Amados, verso 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos que Apocalipse capítulo 2 e 3, nós encontramos sobre as 7 igrejas, né? Que tinha na Ásia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, a Filadélfia e agora a última que estamos vendo, que é a Laodiceia, que representando, né, cada uma dessas cidades representou um determinado tempo de Deus para nos desenrolar o programa de Deus, de Apocalipse 2 e 3, falando sobre 7 eras da igreja. Amém? Agora, nós sabemos que esta era é a última era, é a era mais perversa de todas as eras. É a era do sim ou nada. A pessoa tem que reconhecer que estamos chegando no final do trajeto agora. Daqui, ou inferno ou a eternidade. Depende de que lado você quer escolher para ir. Saiba disso, não existe a 8ª era, não existe a 9ª era, é assim por diante. Esta é a última era. Essa era de Laodiceia, meus irmãos, que se diz tão rica, tão abastada e que nada tem falta, ela não sabe que é uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nu, e o pior é de que não sabe. Imaginou uma pessoa nessas condições e não perceber que tem isso nela? A situação é bem precária, não é? Mas sabemos que a era Laodiceia é assim. E essa era em que Satanás está derramando seus últimos cartuchos, em que a raça humana tem sido realmente dominada pelo poder satânico. É o Éden satânico mais uma vez. O diabo tem feito tudo para atrapalhar. Mas por outro lado, nós encontramos que o Espírito de Deus,
está operando como ele operou em todas as demais anteriores eras, né? Desde a era de Éfeso até a era de Filadélfia e agora a Laodiceia. O Espírito Santo também tem trabalhado. O homem só consegue enxergar o que o diabo faz, mas Deus está trabalhando com uma obra específica. Ele sempre trabalhou. E em cada dispensação, e em cada era, Deus teve um porta-voz na terra. Você pode observar, desde o apóstolo Paulo, né, depois Neu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e agora chegamos na última era da igreja, né? Então sabemos que Deus tem os seus mensageiros para advertir o povo da grande catástrofe que se avizinha. Mas nós sabemos, irmãos, que todas as eras tiveram a sua advertência. Por isso que no final de cada era está dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus. Esse é enviado a toda era. Cada era tinha o Espírito de Deus. São os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos. Amém? Enviado a 7 eras, um para cada era. Então sabemos que Deus advertiu o povo. Agora, quem tem ouvidos espirituais para entender, para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então sabemos que o diabo tem feito tudo nessa era de Laodiceia, mas nós sabemos que Deus está agora derramando as suas bênçãos também. Nesse finalzinho de tempo, a graça de Deus, o Espírito Santo está trabalhando. Enquanto vemos o sistema religioso dizendo: esse ricas sou, né? E não tenho falta de nada. Nós temos os melhores pregadores, nós temos os melhores cantores, nós temos a maior frota para fazer isso e aquilo, nós temos o maior templo, nós temos a maior igreja, vê? Mas sabemos que é nessa hora que Deus está trabalhando tremendamente, e só pode ver e ouvir quem tem o olho da fé para enxergar e ouvidos espirituais para entender. Senão não consegue entender. Agora, a era de Laodiceia iniciou-se no ano de 1906, né? E então hoje nós sabemos, nós estamos em 2021, então ela tem 119 anos, essa era. Então veja que é uma das eras mais curtas, né? Então Deus tem trabalhado tremendamente conosco. A era de Éfeso durou 117 anos, né? E a Esmirna 142, a era de Pérgamo 294 anos, a Tiatira 914 anos, a era de Sardes 230 anos, e Filadélfia agora, Filadélfia 156 anos, e essa era agora 119. Nós sabemos, meus irmãos, que as coisas daqui para frente vai começar a desencadear rapidamente. Vê? Porque é o tempo de ajuntamento de Deus. É um tempo também que a ciência multiplicou, as mentiras, né? Os adultérios, as fornicações, os roubos, os latrocínios também aumentaram constantemente. Subiu assim de uma maneira, numa disparada, porque agora o diabo está fazendo tudo, profeta de Deus. Para essa era, pregou a mensagem titulada O Mundo Caindo em Pedaços, né? Porque sabemos que tudo está degradando. Mas sabemos que em meio a tudo isso, Deus enviou uma voz agora, na voz do 7º anjo, Apocalipse capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, amém? Se cumprirá todos os segredos de Deus, pelos quais anunciou pelas bocas de todos os seus santos profetas. Agora sabemos que é o respaldo de tudo. Tem muita gente que não consegue entender isso, mas abre a Escritura Sagrada, você vai entender. Amós capítulo 3, verso 7, Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11 e Apocalipse capítulo 10, verso 7. Deus tem nos socorrido agora com uma voz para nos tirar dos enredos denominacionais, porque a pior coisa que está matando agora é o sistema religioso. Vê? Quando você olha no natural, saber o que Satanás está fazendo, matando, roubando, prostituindo, mentindo, né, adulterando, e essas coisas é fácil, mas duro é você perceber, detectar Satanás no sistema religioso, que ele vê através da religião, porque são adoradores também. Eles têm a mesma Bíblia, eles têm os mesmos sinais, muitas vezes, uma imitação, mas tem como Janes e Jambres. Eles resistiram a Moisés, criou também, mas sabemos que tem o poder de Deus sobre a verdadeira unção, pelo verdadeiro chamado genuíno de Deus, é que permanece firme, aleluia, e eles chegarão até o final.
Mas graças a Deus, por causa do poder de Deus, que foi Deus que quis fazer assim. Não é o homem, não é nenhum erudito que quer fazer as coisas, mas Deus faz e aquilo sempre fica notório aos olhos da humanidade. E aquilo prossegue até onde Deus quer que vá. Amém? E onde Deus quer que vá é chegando a uma perfeição. A noiva de Jesus Cristo, os filhos de Jesus Cristo chegarão a uma perfeição na palavra de Deus. Uma fé inadulterada, uma fé que não tem dúvida, uma fé que realmente crê em todas as promessas de Deus, independente do que quer que seja. Nós cremos de coração que Deus está fazendo isso. E justamente nessa era, a pior de todas as eras, é que Deus pegou um povo excelente agora, amém? Para ser chamado como sua noiva eleita. Aleluia! Isso alegra o nosso coração, porque sabemos que Deus é maravilhoso e apto para fazer isso, né? Meus irmãos, essa era do Laodiceia, nós entendemos que algo tremendo está por acontecer. Eu devo esclarecer aos irmãos que a cidade de Laodiceia, na Ásia Menor, que representou a era que estamos vivendo, ela sofreu frequentes terremotos e não existe mais. Eu quero ler aqui na íntegra a mensagem, resumo das 7 eras, né? Direto da gravação A Voz de Deus, no parágrafo, não tem número aqui, mas a mensagem antiga é o 5. Diz assim: era uma cidade de terremotos, e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, viu? Haverá um abalo sísmico, haverá um abalo mundial. Aleluia! Que Deus sacudirá essa terra uma vez mais. Que tudo que foi levantado sobre o pecado terá que ruir. Mas nós damos graças a Deus que enquanto isso não acontece ainda, porque Deus está chamando o teu povo. Quando Deus tirar a noiva daqui, irmãos, algo tremendo vai acontecer. Mas veja que esta era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, que saiu a fazer amor com a velha prostituta, com o sistema romano, com o sistema incrédulo, sistema internacionais, porque ambos estão com suas filhas, caminham juntas, né? Às vezes é meio divergente no seu batismo trino, mas um critica aqui, critica lá, mas são do mesmo jeito, do mesmo lado. Quer dizer, são farinha do mesmo saco. Mas nós sabemos que Deus está nos advertindo agora, através da sua palavra. Aleluia, né? Então veja, não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenial de Cristo. A própria terra, aonde o homem pisou, onde o pecado chegou, terá que passar por uma grande metamorfose. Tem que passar. Para que Deus então possa estabelecer o reino milenial, que é 1000 anos reinando com Cristo, que ainda não é a eternidade, né? Mas é o dia de descanso, 7º dia, que o 8º dia é a eternidade, que não tem mais sujeito ao tempo. Amém? Mas nós sabemos que assim, agora a cidade era rica, bem dotada pelos rios, estava cheia de cultura, a ciência abundava. Quão semelhante é hoje? A ciência evoluiu. Veja que coisa, nós temos os melhores médicos e eles não conseguem descobrir que pessoa morreu, não sabe do que morreu. Mas a ciência evoluiu, isso é bíblico. Hoje está um jeito para tudo. Mas nós sabemos que isso é cumprimento, meus amados, da Escritura Sagrada, né? Que a ciência multiplicaria e tudo mais, quando havemos chegando já no final de todas as coisas, no final de tempo, no final de época, no final de era. O mundo cresceria de uma tal maneira, né? Agora, que coisa, né? As igrejas são ricas, a adoração é bela e formal, porém fria. Veja aqui, morta, a cultura e a instrução têm tomado lugar da palavra dada pelo Espírito. E a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. Vê? O mundo tem tomado lugar. Agora, eu sempre afirmo assim, se você não tem tempo para Deus, não aceita Deus, algo vai te agarrar a você.
Alguma coisa você vai opinar. Sempre assim. Por exemplo, a sede que o homem tem é natural. A sede que uma mulher tem é natural. Mas aquela sede era para servir, para buscar a Deus. Mas eles vão na jogatina, vão na bebida, e vão nas festas, nas orgias e tudo mais. Mas dentro dele tem uma sede que é natural. Essa sede deveria ser saciada com o poder de Deus, com a palavra de Deus, cantando louvor ao Senhor, ouvindo a sua palavra, sendo obediente à sã doutrina. Mas eles fazem o contrário. Mas nós cremos que Deus é tão misericordioso que ainda está dando tempo para que se arrependa. A Bíblia diz assim: dei tempo para que se arrependesse de seus pecados. Mas às vezes as pessoas não querem. Mas não é porque elas não querem, nós não vamos deixar de falar. Porque em algum lugar Deus tem filhos e filhas esperando para ouvir a voz, para que através da voz eles possam conectar ao poder supremo que é o Espírito Santo, né? Agora, em cada atributo, a antiga Laodiceia acha-se renascida na era, que coisa, na era de Laodiceia, no século 20, né, pela a misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair para que não sejam participantes de seus pecados e de consequente juízo. Saia do mundo, saia das orgias, saia da falsa doutrina, saia de tudo aquilo que aparentemente agrada os olhos, mas se não agrada a vontade de Deus, fuja disso o mais rápido possível, para que você não seja participante da iniquidade, do juízo que vem sobre eles. E o grande juízo virá, e não tardará. Aqui na página 291, o profeta fala: a Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que falta? Nada exceto Hebreus 12, 26. Hebreus 12, 26, que diz: a voz do qual moveu então a terra, agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais comoverei, não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e com isto sacudirá tudo que está frouxo e pode ser sacudido. Amém? Depois ele a renovará. No mês de março, em 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo. Deus sempre tem uma advertência para o homem. Antes de Deus chamar o homem a julgamento e a juízo, primeiro Deus adverte ele. Deus coloca a palavra diante dele, ele tem que fazer a decisão, se ele vai virar as costas para Deus, não querer, como aquele mancebo de qualidade. Ele encontrou a salvação, Deus estava diante dele através de Jesus ali, e ele disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, depois de falar para ele que bom era Deus, né? Um homem bom, aí veja que coisa, Jesus falou: vai, vem tudo quanto tem. Perguntou: conhece os mandamentos? Conhecia todos os mandamentos de criança. Mas Jesus sabia onde estava o coração dele. E Jesus hoje à noite sabe o que está no seu coração. O que é que está te pedindo? O que é que está fazendo você esquecer que Deus está com uma obra específica para te salvar nesta noite? E às vezes a pessoa resiste. Mas sabemos que Deus está sendo tão longânimo, esperando que o último eleito reconheça o seu lugar de chamada e encontre sua posição no corpo de Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo nessa hora, irmãos. Mas chegará uma hora quando o último eleito se encaixar perfeitamente nesse corpo, Deus então tirará o seu povo daqui e simultaneamente o poder maligno de Satanás desce para concretizar a obra também do ministério dele. Vê? Mas nós damos graças a Deus que ainda encontramos a voz de Deus. Estamos ouvindo de bom grado e obedecendo o chamado de Deus. Faça isso nessa hora. Escape por sua própria vida. Não fique embaraçado com movimentos aqui, com movimentos ali, mas saia de coração aberto para Deus. Diz: eu vou viver a sua palavra. Venha o que vier, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Faça uma posição de fé nesta hora. Seja ousado no espírito. Mas Deus estava advertindo por meio de um temor mundial, e que ele em breve fará em maior escala. Ele vai explodir e sacudir esse mundo amaldiçoado pelo pecado.
Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, preste atenção nisto. Veja que coisa. Há somente um lugar que pode suportar este choque. Aleluia. Mas qual lugar, irmão Roberto? Esse lugar é o aprisco do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você. Enquanto ela ainda está sobre você, disponível para você, deixe sua vida sem reserva nas mãos de Deus. Talvez amanhã não te pertence, porque às vezes você pode partir hoje, e aí? Partir despreparado? Você acha que é vantagem? E tem que se levantar no dia do juízo, dar conta pelo que você está ouvindo agora, nesse momento? Quantas pessoas partiram, depois de ouvir a verdade, viraram as costas para Deus? E depois terão que responder no dia do juízo pelo que fez quando estava em vida, quando a palavra estava diante dele, quando Deus estava querendo falar com ele, quando Deus inclusive falou com ele, mas negligenciou por causa do mundo, por causa da vaidade, por causa das coisas terrenas, sufocou a palavra de Deus. Mas oxalá que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos abrir o nosso coração e ouvir de bom grado aos pés de Jesus Cristo, ou seja, ouvindo a sua palavra, não só ouvindo, mas reconhecendo e agindo, atuando dentro daquilo que Ele exige de nós. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. E eu lhe explicaria enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reserva a Jesus Cristo, que como fiel pastor o salvará e cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória com muitíssima alegria. Glória a Deus, que maravilha é servir ao Senhor Jesus. Não temos aí nenhum jugo nas costas, não fazemos nada por fazer, porque outros fazem. Coisa boa é quando a pessoa tem revelação em Deus, sabe para onde está indo. Aleluia, tem visão do lugar que está caminhando. Um homem, uma mulher estruturada em Deus, ele tem revelação, ele sabe dos perigos que se avizinham. Ele não está preocupado aí, só viver, esquecendo das coisas, gente. Tudo que você faz nessa terra, você tem que pagar pelo que você faz. Por isso, quando Deus envia a misericórdia de Deus, vamos correr debaixo das mãos de Deus. Vamos fazer como Davi, que diz que caiu nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. O homem não tem misericórdia, a igreja não tem misericórdia, o clérigo não tem misericórdia, mas Deus é misericordioso, rico, compassivo em misericórdia, para salvar você, para te dar paz, para te dar saúde, para erguer a sua casa, para te colocar nessa doutrina e você ser uma pessoa totalmente reverenciada à sua palavra, sempre reverenciando o poder de Deus, crendo em toda a Escritura Sagrada. Meus irmãos, eu lhes afirmo que Deus realmente só vai julgar o mundo através da sua palavra, porque se for através da igreja, de qual então ele faria isso? Porque todas elas dizem estar com a verdade, eles puxam para cá, outros puxam para lá, nas suas divergências de posicionamento e tudo mais, mas Deus virá por sua palavra, e aqueles que creem na palavra de Deus, esse virá para eles, para estes. Não é falar aquele lá mais ou menos, que não. Muitos chegaram naquele dia e dirão: Senhor, é em teu nome, Senhor, expulsei seus demônios, fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai dizer assim: afastai-vos de mim, praticante de iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É a coisa que a pessoa sabe que é correto fazer e não faz. É certo fazer, mas não faz. Quantas pessoas sabem que o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo é certo, é correto pela Escritura? Porque se você notar, não existe outro batismo a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém fala: mas Mateus 28:19. Mas Jesus falou assim: de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São três ofícios de um ser. Então, a resposta disso se cumpriu lá em Atos 2:38. Quando Pedro deu um discurso de pouco tempo ali, e eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos ali: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro respondeu e disse: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz respeito a vós, a vossos pais, a tantos quanto estão longe, a tanto Deus nosso Senhor chamar. E você é um chamado, por isso que você parou para ouvir. Então você está incumbido nisso. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E Deus está chamando nesta hora. Quando o último eleito ouvir a chamada de Deus e se ajustar nesse grande ramalhete de flores divino de Deus, Deus então concretizará a obra do ministério. Aí virá caos sobre a terra. Ah, se já está ruim, ficará pior. Né? E já estamos entrando aí no comecinho do princípio de dores. Aí a ciência tenta fazer isso, fazer aquilo, para que as pessoas não fiquem aí agitadas. Mas sabemos que isso tudo são grandes advertências de Mateus capítulo 24. Vindo aí sobre a terra. E coisas piores virão. Mas nós não estamos preocupados com essas coisas. Nós preocupamos no bom sentido de ajustar nossas vidas com a palavra de Deus. De ajustar nossas vidas com o que é correto e verdadeiro. É isso que Deus está querendo de nós, meus irmãos. Deus não quer que você se una ao movimento, por mais religioso que ele possa estar sendo, por mais arrepio que alguém possa falar e você ficar todo empolgado. Deus não quer isso. Deus quer que nós cumpramos à risca a sua palavra, o poder da palavra de Deus, manifestando através de nós. Isso é indagando uma boa consciência em Cristo Jesus. Não foi isso que a Escritura diz? Né? Por que te detens? Levanta-te e batiza-te invocando o nome do Senhor. É o nome que deve ser invocado em nosso batismo. Na verdade, o batismo em nome de Jesus não te salva, mas por ser um salvo é que você recebe os cumprimentos bíblicos. É isso que nós temos que saber, né? Mas enquanto nós parar para ficar coxando dois pensamentos, ficar dando ouvido a espíritos enganadores, a músicas varejeiras aí, que são pessoas incrédulas, que não crê na sã doutrina, não crê na palavra de Deus, fica difícil. Mas você tem que crer no que está escrito. Amém? Glória a Deus. E o que está escrito é a palavra de Deus. A vontade perfeita de Deus é a sua palavra. Esse sim é o único lugar provido por Deus para adoração. Muitos fazem de outros lugares para adoração, mas o lugar é a palavra de Deus. Você tem que estar comendo esse cordeiro. Você está crendo em toda a palavra. Obediente à Escritura Sagrada. Cada mandamento que Deus te dá, você vai cumprir aquilo. Então você está comendo a palavra. Você está se alimentando da palavra. E sendo assim, o Espírito Santo vai descendo como renovo sobre você. Você vai deixando os desejos carnais, as coisas do mundo. Se você roubava, já não rouba mais. Se você mentia, já não mente mais. Você tem novas experiências, novas alternativas. A alternativa de um cristão. Aleluia. Porque Jesus nos deu exemplo. Você não vai ver Jesus aí, né, sentado em certo lugar, e fumando cigarro, e com gazarra, bagunçando um coreto por aí. Você não vê Jesus no canto nenhum disso. E os filhos de Deus também vai deixando essas coisas para trás. Porque vemos no mundo falando mentiras, né? Ultrapassando e tudo mais. Mas uma hora, quando Deus cruza o caminho da semente eleita, ele vai ser uma pessoa mudada. Não tem como. Porque Deus tem um tempo com ele. E na verdade, irmãos, você já é da natureza participante divina de Deus antes da fundação do mundo. Deus já estava procurando você. É como aquela mãe águia procurando seu filhotinho, que uma vez o camponeiro achou um ovo de águia, colocou com as galinhas ali e chocou ali aquele filhotinho de águia. Ele comia minhoca com os franguinhos ali, porque a galinha chamava para não morrer de fome. Mas um dia que a mãe águia passou e por ali e deu aquele grito da mãe águia, ele pôde ouvir uma voz diferente. Quando você está na denominação, é melhor que estar no mundo. Mas quando você já sai da denominação, começa a ouvir coisas maiores, aleluia, você não vai querer ficar na denominação mais. Você vai querer ir, voar nas alturas, revelações da palavra, através de uma águia, o profeta verdadeiro, mostrando para nós as coisas que foram escondidas durante todas as eras. Inclusive nessa era da Odisseia, quando todas as pontas soltas teriam que se unir. E Deus sabe como fazer isso.
É na hora mais tenebrosa, é na hora mais difícil que Deus sempre se apresenta. Quando Maria estava ali preocupada, porque Lázaro já tinha falecido e tudo mais, mas naquela hora tenebrosa Jesus chega. E ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas veja só, mas Deus fez o que tinha que ser feito. Amém? É isso que Deus faz. Então, quanto mais difícil a situação, é que Deus sempre está ao nosso lado para nos socorrer. Agora, muitas pessoas desanimam, né? Quando as lutas vêm, as provas vêm, né? Mas sabemos que é assim mesmo, faz parte da vida cristã. Agora, quando Deus te mostra algo, você tem que permanecer ali. O diabo, por certo, rodeará você, ele tentará mostrar alguma coisa mais fácil, uma coisa mais bonita, e sempre foi assim em todo o tempo. Por exemplo, se nós fôssemos olhar para o altar de Caim, era muito melhor do que mais bonito que o altar de Abel. Né? Mas quem tem revelação vai pela coisa correta. Não vai pelas coisas que enchem os olhos, mas vai através da revelação. E muitos aí estão indo por causa dos olhos, né? Os olhares altivos. Mas nós vemos que nós temos que ir através da linhagem da palavra de Deus. Então, nessa era do Laodiceia, quando a coisa está tão terrível, tão horrenda, Deus também agora está com obra específica no meio da igreja, revelando os seus mistérios, coisas que nós não conhecíamos em uma denominação, Deus está fazendo nessa hora. Aleluia! Porque as denominações, você fala, Jesus salva, Jesus cura. Está certo, ele faz, mas Deus faz muito mais que isso. Deus levanta o homem do futuro, Deus coloca a revelação e faz ele chegar à posição de filho, não é de servo, posição de filho, de filha de Deus, enquadrado dentro da palavra de Deus. E Deus se agrada tanto que Deus começa a descer na forma do Espírito Santo e começa a ungir cada dia mais essa vida, e eles têm prazer em caminhar, em seguir a sua palavra, né? Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então sabemos aqui no verso 15 de Apocalipse 3, né? Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma era morna. Você sabe que o natural, se você tomar água morna, aquilo te dá esse distúrbio no estômago, você acaba vomitando. E Deus já falou que vai vomitar. Porque esse povo aí, dizem que adora a Deus, diz que é servo de Deus, diz que é a igreja de Deus, mas na verdade não tem nada a ver com Deus. Mas a Bíblia diz aqui, que Deus vai vomitar da sua boca. Assim porque não és morno e não és frio nem quente, nem uma coisa nem outra, vomitar-te da minha boca. Como diz, rico sou. E começa as suas elogios próprios, né? E assim por diante, se julgando alguma coisa. Mas Deus, a tua misericórdia, que diz para nós aqui, na sua misericórdia, aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Deus é tão maravilhoso que veste o seu povo, fisicamente e espiritualmente. Você sabe que desde lá no Éden, quando Adão e Eva viu que estava nu, eles pegaram, colocaram folha de figueira e Deus matou um cordeiro e fez roupas para ele. E nós temos hoje a roupagem da palavra de Deus nos vestindo. Nós temos que usar uma roupa denominacional, um casaco denominacional, algo que o homem arruma por aí, coloca sobre você e acha que você está vestido com aquilo. Você está nu, porque você não está vestido corretamente conforme a palavra de Deus. Mas quando nós pegamos a vestimenta da palavra, né, e vestimos ela, então temos toda a nossa nudez coberta. Deus faz isso para conosco, né? E eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser pois zeloso, arrepende-te. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus que fica nervoso e quer acabar com tudo, não. Ele repreende porque ele ama. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe que corrige o filho é porque ama seu filho. Se o menino está na rua brincando lá e cheio de carros passando para cima e para baixo, ele não vai deixar seu filho lá, vai lá buscar, vai achar ruim com ele por ter ido lá e deixar dentro de casa. Por quê? Porque ele ama e é o que Deus está fazendo. Às vezes se falar, mas o pregador é duro, essa mensagem é difícil de viver, mas tem que ser assim, porque Deus ama provar isso. Quem é de Deus, ouve Deus falar.
Ninguém fica enojado com os conselhos de Deus. Parece que é ruim na hora, mas depois aquilo converterá em bênção para você. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. Quantas pessoas se levantarão, depararão no dia do julgamento, porque ouviu algo e não pôde aceitar aquilo. Enquanto muitos outros estão de bom grado ouvindo a palavra e estão satisfeitos com o que têm recebido. Não está preocupado com mais nada a não ser viver corretamente para Deus, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a porta do coração, ele está batendo lá, querendo entrar. Agora, quantas vezes as pessoas fecham a porta na cara dele? Não quero mais saber dessa doutrina, não quero saber isso, é falso profeta. Ele critica e fala, mas Deus está batendo na porta, esperando que alguém abra a porta. Ele não arromba a porta, não. Ele bate lá. Ele é bem generoso, bem educado. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, batendo com a voz de Deus nos últimos dias, de abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Você não quer cear com o Senhor? Você não quer deixar ele, meu irmão ou minha irmã, meu ouvinte, entrar no seu coração? Se você deseja fazer isso, abra esse seu coração para ele e deixa dominar todo o seu ser, todos os 5 sentidos de fora, os 5 sentidos do espírito, e lá, entrar lá no seu livre-arbítrio, lá na sua alma, e ter uma mudança de dentro para fora. É isso que Deus está fazendo conosco, né? Ele está à porta e batendo. Então veja, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Agora, parece impossível, mas não é. Deus faz com que seus filhos sejam vencedores. Todos os filhos de Deus são vencedores. Aleluias, todos. Toda a circunstância da vida. Nós não estamos perdendo, nós não estamos derrotados, nós estamos revigorados cada dia, cada hora que passa, cada minuto, cada coisa que vai sucedendo na terra, aquilo vai aperfeiçoando a igreja de Deus, porque sabendo que Deus está cumprindo a sua palavra, justamente nesses dias. Aleluias! Isso alegra o meu coração em saber que Deus tem filhos e filhas de Deus que deu sua vida sem reserva a Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, faça isso o mais rápido possível, para que Deus possa te abençoar, levantar a sua casa, a sua vida espiritual. Construa a sua casa sobre a rocha. A rocha quer dizer revelação da palavra. Não deixe a sua casa bonita, adornada, bem pintada, toda decorada sobre a areia movediça, não, porque ela não suportará o teste. Vê? Não suportará o teste. Quantas pessoas boas, de aparências boas, e não suportam o teste, vão ter que ficar por aí, porque não foi provado e aprovado por Deus. Mas ele diz, repreende e castiga a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso, zele pela palavra. Muitas pessoas têm um capricho, um zelo por os dogmas de igreja. Mas fique com a palavra de Deus, e Deus te honrará por causa disso. Amém? Deus está agora terminando esse tempo conosco, irmãos. Logo, muito em breve, ele voltará a tratar com os judeus, conforme está em Apocalipse capítulo 11, verso 3. Porque você sabe das 3 raças que gerou aqui, que veio de Noé, Sem, Cão e Jafé, judeu, gentil e samaritano. Então nós somos na nação dos gentios. E Deus está agora tratando conosco. Ele veio para os seus, que eram judeus, mas eles rejeitaram. Aí Pedro, creio que Pedro e Paulo foi tentar pregar para eles ainda. Eles rejeitaram. Aí Paulo julgava que a vós era mistério pregar o reino dos céus. Mas achando que vós sois indignos de herdar a vida eterna, nós vamos voltar para os gentios, ao qual nós somos designados. Era para nós, mas ele foi tentar lá com o povo de Israel de novo. Aí o evangelho veio para nós. Quando Deus fechar a casa conosco, Deus voltará na pessoa de Moisés e Elias para pregar para Israel, e a mensagem selará 144 mil judeus, 12 de cada tribo. Então, enquanto tem chance para ouvir, enquanto temos tempo para essa dispensação gentílica, vamos abraçar a palavra de Deus, vamos respeitar a mensagem da hora, vamos observar o assim do Senhor para o nosso tempo. Não vamos criar comichão nos ouvidos, falar não aceito, porque a minha denominação da qual eu vim, que eu nasci e cresci lá dentro, nunca falou sobre isso. Esqueça isso. Vai pela palavra de Deus. Arruma uma Bíblia Sagrada, se você não tem uma, comece a orar ao Senhor. Estamos aqui para vos ajudar. Qualquer coisa pode nos perguntar, se você quer aprender de Deus, nós vamos fazer o melhor que nós pudermos.
Mas não fica aí perdido para cá e para lá, o tempo vai passando, e mudar de igreja não é solução, muda daqui, vai de uma para outra. Você tem que entrar dentro da revelação da palavra e ver onde está cumprindo totalmente a vontade perfeita de Deus. Desde o batismo, Santa Ceia, ato lava-pés, que é escriturístico. Hoje eles tiraram isso da igreja, mas a igreja apostólica tinha isso. Aleluias! E Deus está continuando com isso novamente. É o mesmo evangelho do apostolado. É o mesmo evangelho do dia de Pentecostes. Está de novo mais uma vez. Caminhando conosco. Indo através dessa dispensação da última era da Laodiceia. Deus está fazendo isso para conosco. Mas oxalá que o Espírito Santo de Deus prossiga falar onde eu não consigo falar. Que o poder abrasador do Espírito Santo possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você que nos acompanha, mesmo nós que já conhecemos muitas coisas, nós precisamos melhorar cada dia. Nunca podemos trancar, falar, eu preciso disso, não preciso daquilo. Tem gente que são arrogantes, não consegue parar para analisar as coisas. E às vezes, por não saber, entra em certas dificuldades aí por causa disso. Porque acha que já chegou no auge da vida e não precisa de mais nada. O profeta diz que um indivíduo, uma nação, não importa quem for, que não precise de ajuda de fora, ali mesmo o diabo já o pegou. Tem resposta para tudo e pode tudo e agora ninguém me toca e ninguém me rela. Mas graças a Deus, porque a noiva de Cristo é compassiva. A noiva de Cristo, ela está às pontas dos pés, examinando a voz de Deus, o que o profeta de Deus tem dito para nós, nos levando de novo para a Escritura Sagrada. É isso que nós temos que observar. Mas muitos não querem saber disso. Mas se Deus abriu a luz do Evangelho para você, o sol da justiça raiou, então aqui fica aí para esquentar esse sol. O sol da justiça. Amém? E Deus é o nosso maravilhoso, soberano Deus, né? Que Deus os abençoe. Deus te abençoe. Que Deus prossiga falando em vosso coração. Que Deus te dê uma chance para que você possa dar um passo de decisão. Escapar da sua própria vida. Aleluias, porque o tempo já não é mais. Deus está esperando o último eleito se consertar para que ele então cumpra também a obra do ministério. Aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Está sintonizado conosco? Os nomes que eu tenho aqui, tem pessoas que estão, mas não tem o nome aqui. Deus os abençoe, tá? Aqui Mateus Jesus, Sandra Sueli, Josiane Santos, Ruth Amorim, Nilza Aparecida, Tatiana Norberto, Antão César, Dani Martins, Nilza Cruz, Gorete Cruz, Rodrigo Aparecido Tavares, né? E Tatiana pede oração por Edileuza, para a restauração dos pulmões, e pede oração por Domingos Lico. Nilza Silva pede oração pela saúde de sua mãe, Edileuza. Vamos orar. Se você, meu irmão, ouvinte, tem um desejo no coração de cura e libertação, creia de coração. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e creia que Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te curar. Ele vai te ajudar nesta hora. Santo Deus, amado Pai, esses nomes escritos aqui pedindo oração, eu os encomendo a Ti. Ó Deus, que aquela coluna de fogo, aquele poder que restou um dia Lázaro do túmulo, possa restaurar, possa, Deus, abençoar essas vidas, curando-as, libertando-as. Repreendemos todo espírito de enfermidade desse povo. Ó Pai, que pediram oração, outros que por certo na audiência estão lembrando de si ou de alguém mais. Ó Deus, tenha misericórdia, os abençoe e os cure, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus os abençoe. Já quero notificar que o nosso endereço de culto, que é Alvarez Machado, está situado aqui na Rua dos Alagoanos, número 15. Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Alvarez Machado. As nossas reuniões são todas as terças, às 19h30, né? 7h30. Às quintas-feiras nós também, no mesmo horário, às 19h30. E aos domingos, a partir das 6 horas da tarde, né? Às 18 horas. Que Deus possa os abençoar. Se você deseja entrar em contato conosco, você pode aí, pelo nosso canal aí do Facebook, ou pelo Facebook ou YouTube, né? Mas é o Facebook, né? E que Deus possa te abençoar e aquele que nós puder vos ajudar,
e nós vamos tentar vos ajudar, tá bom? E lembrando que todo primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor. E todos são bem-vindos a participar da Santa Ceia conosco, e o lava-pés, louvores, nós vamos alegrar na presença do nosso Deus, tá bom? O meu muito obrigado pela atenção dispensada e volto a nos ouvir amanhã direto. Nós estaremos na transmissão do tabernáculo, estamos terminando a mensagem do quinto selo, né? Então você pode nos ouvir também. E domingo também nós estamos ao vivo do tabernáculo, e na quarta-feira, como hoje, estamos aqui do escritório falando com vocês ao vivo. Deus abençoe, e encerrando aqui agora, nós vamos ouvir mais 2 louvores aqui, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, meu muito obrigado. Amém. Que bela história, isso é grande glória. Nasceu Jesus, Senhor, meu bem e Salvador. Nasceu humilde, desprezado e pobre, promessas que ele fará. Resta ao homem simplesmente confiar. É poderoso, vencendo todas as batalhas. Não tem problema que não possa resolver.
ser o desemprego ou depressão. Amém. Glória a Deus. Enfermidade que a ciência ignora. Cristo é o remédio e não tem contraindicação. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Se você crer, você vai levar sua bênção. Tudo é possível para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga para Ele o que é que você quer. Amém. Quando ora, o céu se abre e a bênção desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Se você crer, você vai levar sua bênção. Tudo é possível para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga para Ele o que é que você quer. Quando tu ora, o céu se abre e a bênção desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir.